Fala galera, bem-vindos para a nossa aula de regimento interno da UFBA. Nossa aula aqui de número 6. Esgotamos o estatuto, agora vamos estudar o regimento interno geral da UFBA. Turma, primeiramente, muito bom dia para você, muito boa tarde, muito boa noite, muito boa madrugada para todos vocês. Sejam bem-vindos à nossa aula. E eu já começo, turma, com essa aula, trazendo para vocês, é lógico, que muitos alunos e alunas me perguntam, em vários directs pelo Instagram, ou pelo WhatsApp, ou pelo Facebook, nas redes sociais em geral, no WhatsApp também. Professor, qual é a diferença entre o Estatuto da UFBA e o Regimento Interno Geral da UFBA? Porque eu sei que a gente tem lá no site da UFBA aquele estatuto, E o estatuto ele é dividido, tem o Estatuto da UFBA e tem o Regimento Interno Geral da UFBA. E aí vem no mesmo diploma, porém separados, Gente, a diferença básica entre Estatuto da UFBA e Regimento é que o Estatuto ele traz todas as disposições da UFBA, todas as características externadas nesse diploma, características essas exteriorizadas em relação à natureza jurídica, em relação às composições da UFBA, em relação à reunião de órgãos estruturantes da Universidade Federal, em relação, gente, a todas as prerrogativas da UFBA para melhor desenvolvimento dessas atividades essenciais da Universidade Federal da Bahia. Mas e o regimento interno, professor? Qual é a diferença? O regimento interno, gente, nada mais é do que uma norma geral e abstrata, que tem como condão, que tem como finalidade conferir a fiel execução do Estatuto da UFBA, ou seja, tem como finalidade conferir a fiel execução do Estatuto da UFBA e minudenciar o seu entendimento. Minudenciar o seu entendimento, turma, significa facilitar o entendimento do Estatuto. Então, vou repetir. O Regimento Interno Geral da UFBA trata-se de uma norma geral abstrata que tem como finalidade, que tem como escopo conferir a fiel execução do Estatuto da UFBA e conferir também a facilitação do Estatuto, ou seja, tem um condão de conferir a fiel execução do Estatuto e minudenciar o seu entendimento. Minudenciar é facilitar o entendimento. Então, quando eu falo de minudenciar o entendimento, gente, facilitar o entendimento, eu quero dizer que o regimento, ele traz a facilitação aqui das normas presentes no Estatuto, ele traz o complemento das nuances trazidas no Estatuto. Então, eu vou lhe dar um exemplo. Quando o Estatuto trata do CONSUNE, Conselho Universitário, que é órgão de deliberação, o próprio Regimento Interno Geral, ele também trata de CONSUNE. Só que lá no regimento, ele traz, gente, a complementação do Estatuto. Ele facilita o entendimento do Estatuto, minudencia o entendimento do Estatuto, ele complementa o Estatuto. Perfeito? Então nós vamos ver aqui, estudando o regimento, uma comparação, sempre aqui com o Estatuto. Vocês vão observar que nos slides eu vou sempre voltar para Estatuto para falar de CONSUNE no regimento e falar do CONSUNE aqui no Estatuto, tá certo? Vou falar de CONCEP, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, no Estatuto e vou falar no regimento. Quando eu falar no regimento eu volto para falar no Estatuto, tá certo? Vou falar também de Conselhos Acadêmicos de Ensino e Conselho Acadêmico de Pesquisa e Extensão. Vou falar de conselho de curadores, vou falar de reitoria, tudo isso no regimento e volto para falar aqui no Estatuto. Sempre fazendo uma comparação, porque esses temas principais que entendo eu que pode cair na sua prova são os principais temas do regimento, tá, gente? A gente vai fazer essa comparação indo e voltando Estatuto e regimento. Gente, já lhe adianto que o Regimento Interno Geral da UFBA, ele é um pouquinho maior do que o Estatuto, porém, não fiquem preocupados. O seguinte, muitos alunos me perguntam, tanto do online como do presencial, perguntam, professor, o regimento é um pouco maior do que o Estatuto, mas a gente precisa, professor, saber tudo que tem ali no regimento? Gente, olha só, claro que o regimento ele é enorme, tudo bem, mas não é necessário você saber, gente, exatamente tudo que está ali, até porque na prova não vai lhe cobrar tudo. Então, é o papel meu aqui como seu professor de pontuar quais são as principais
né, características, os principais aspectos, os principais pontos do regimento que vai cair na sua prova, ou seja, que pode cair na sua prova. Então, o que a gente vai fazer aqui na aula é justamente pontuar os principais pontos do regimento que pode cair na sua prova. Agora, eu considero talvez mais importante o estatuto, porque ele traz, né, todos os órgãos estruturantes da Universidade Federal da Bahia, mesmo porque na nossa prova da UFBA de 2006 até 2014, eu vi cobrar muito mais o estatuto do que o regimento, tá certo? Então, por isso eu fiz questão de trazer o estatuto bem, não é, interpretado, bem estudado com vocês, para chegar só no complemento do regimento, onde a gente vai ver os principais pontos. Perfeito, gente? Então tá aí a diferença entre estatuto e regimento interno geral da UFBA. Perfeito. Galera, essa dúvida tinha surgido, né, por vários alunos, mas eu resolvi, aqui na nossa aula inicial de regimento, já tirar essa dúvida, começando com a aula, tratando dessa diferença. Então, vocês que forem assistir aí a nossa aula de número 6, já vai ver a diferença entre um e outro. Perfeito, gente. Mas vamos começar. Vem para cá comigo aqui na tela, no slide. Olha só. Gente, mais uma vez, minhas redes sociais, regimento da UFBA. Aqui eu botei aula 1, mas desconsidere, porque aqui é aula 6, tá? Aula 6, professor Tarcísio Soares, e-mail, professortarcisosoares@gmail.com, fanpage professor Tarcísio Soares no Facebook, Instagram, @professor Tarcísio Soares. Gente, aqui é claro, eu não coloquei, ó, o arrobazinho, mas vocês sabem que Instagram é o arroba, né? Professor Tarcísio Soares. Me adicionem lá no Instagram, me adicionem também no Facebook, para vocês acompanharem as dicas diárias. Gente, introdução e disposições gerais do título 1. Introdução, e aí nós tratamos das atividades essenciais da Universidade Federal da Bahia. Tá certo? Gente, as atividades essenciais da universidade, nós temos aqui, primeiro, as atividades chamadas atividades de ensino, depois nós teremos atividades de pesquisa, criação e inovação, depois nós teremos a atividade de extensão, tá certo? Vem comigo aqui na tela, meu diretor, depois a gente volta. Gente, no tocante à introdução, tem-se que a UFBA, como autarquia federal que goza de autonomia administrativa, autonomia didático-científica e autonomia patrimonial e financeira. Então, a UFBA trata-se de uma autarquia federal que goza de autonomia didático-científica, autonomia administrativa, autonomia patrimonial e financeira e que é criada por meio de lei específica. Perfeito. A UFBA, gente, ela estará prevista aqui como autarquia de acordo com o Estatuto da UFBA, mas o seu regimento vem complementar as nuances trazidas pelo nosso Estatuto. E é claro que a UFBA exerce como suas atividades essenciais as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Tá? Então a UFBA exerce como atividade essencial ou atividades essenciais as atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então vamos ver, gente, com cuidado, porque, já lhe adianto, o nosso regimento ele é muito mais teórico, ele é muito mais letra de lei do que o próprio estatuto em si. É claro que a gente vai fazer a leitura e as interpretações devidas ponto por ponto das partes principais do regimento. Então vem comigo para a gente começar a ver as atividades de ensino. Vamos lá, vem comigo aqui. Olha só, gente. Primeiro, atividades de ensino. Então vejam. As atividades de ensino são aquelas que possuem caráter formativo e pedagógico, realizadas em programas e cursos de graduação e pós-graduação. Então, ela tem caráter de formação e pedagogia, realizadas em programas e cursos de graduação e pós-graduação, nas modalidades de aula presencial, orientação em graduação e pós-graduação, supervisão de atividades práticas e estágios curriculares, ensino à distância e preceptoria.
ou preceptória, né? Gente, então, são aquelas que possuem caráter de formação e pedagógico, realizadas em programas e cursos de graduação e pós, nas modalidades presencial, orientação e graduação de pós-graduação, supervisão de atividades práticas, estágios curriculares, ensino à distância e preceptória. Vem comigo aqui na tela. Gente, olha só. As atividades de ensino é justamente essas atividades exercidas pela Universidade Federal no tocante ao ensino de graduação, ao ensino de pós-graduação, devidamente orientadas pela Universidade Federal da Bahia para melhor compreensão de todos os alunos. Gente, é claro que essa atividade de ensino realizada pela UFBA, ela pode ser realizada como atividade de ensino na modalidade presencial ou atividade de ensino na modalidade online, tá certo? E hoje aí está uma crescente essa atividade online no âmbito dos cursos. E aqui, né, falando em cursos online, nós estamos aqui, né, no Curso Ímpar Online, nova ferramenta aí do nosso Curso Ímpar para trazer aprovação para toda a turma da gente. Gente, mas vamos lá. Além das atividades de ensino, nós temos as atividades de extensão e de pesquisa. Mas antes, vem comigo para cá para a gente ver as atividades de pesquisa. Olha só, vem comigo. Atividades de pesquisa, criação e inovação. Gente, observe que a gente já viu, quando falamos em objetivos institucionais, no artigo 2º lá no Estatuto, a gente viu sobre essas atividades de pesquisa, criação e inovação. E aí, como eu disse, o regimento ele traz, não é, justamente o complemento do Estatuto. Então, essas atividades de pesquisa, criação e inovação são aquelas que compreendem, olha só, são aquelas que compreendem concepção, participação, realização e coordenação de projetos, programas geradores de conhecimento filosófico, científico e tecnológico e de criação artística e cultural, nas modalidades de estudos filosóficos, teóricos, históricos ou políticos, pesquisas de campo, tá? Estudos etnográficos e similares, pesquisas-ação, intervenções comunitárias e similares, operação de laboratórios e observatórios e desenvolvimento metodológico e instrumental de pesquisa. Então, só o início aqui, ó, são aquelas que compreendem concepção, participação, realização e coordenação de projetos, programas geradores de conhecimento filosófico, científico e tecnológico e de criação artística e cultural nas modalidades de estudos filosóficos, teóricos, históricos ou políticos, pesquisa de campos, enfim, estudos etnográficos. Vem comigo na tela. Turma querida, a Universidade Federal da Bahia realiza atividade de pesquisa, tá? De cunho aprimorar os conhecimentos dos alunos da Universidade Federal. Essas atividades de pesquisas, elas podem ser em vários âmbitos, né? Seja na área de medicina, área de saúde, né, em geral, odontologia, fisioterapia, enfim, todas as áreas de saúde. Na área técnica de engenharia, todas as engenharias, engenharia elétrica, engenharia civil, engenharia mecânica, engenharia química, enfim. Como também na área de direito, na área jurídica, né, que é o meu campo de estudo. E aí eu vou lhe dar um exemplo da área jurídica na Universidade Federal da Bahia. Um grande professor de Direito Constitucional chamado Gabriel Marques, aqui de Salvador. Ele realiza, não é, um grande grupo de pesquisa sobre controle de constitucionalidade para aprimorar o conhecimento dos alunos e trazer novas perspectivas para o direito constitucional. Então a UFBA, ela abre esse espaço para esse trabalho de pesquisa, atividade de pesquisa, e são atividades bem organizadas no âmbito da universidade. Tá certo? Mas vamos ver agora no tocante às atividades de extensão da Universidade Federal. Então já vimos atividades de ensino, atividades de pesquisa, criação e inovação e agora atividades de extensão. Vem comigo para cá na tela, meu diretor. Olha só. Atividade de extensão, gente. Aí, tudo organizadinho para vocês não se perderem. São aquelas que integram projetos e programas de formação continuada e de integração da universidade com instituições públicas e privadas,
organizações não governamentais, empresas e movimentos sociais nas modalidades de curso de extensão, aperfeiçoamento, especialização, capacitação e similares, cooperação técnica, inovação tecnológica e similares, consultoria e assessorias, prestação de serviços, articulação com saberes não universitários e outras atividades de extensão definidas em norma específica pelo Conselho Acadêmico competente. Então, são aquelas que integram, gente, projetos e integram também o quê? Programas de formação continuada e de integração da universidade com instituições públicas, privadas também, organizações não governamentais, tá certo? As ONGs, empresas e movimentos sociais, nas modalidades de curso de extensão, aperfeiçoamento, especialização, capacitação e similares, cooperação técnica, inovação tecnológica e similares, consultorias e assessorias, prestação de serviços, articulação com saberes não universitários e outras atividades de extensão definidas em norma específica pelo Conselho Acadêmico competente. Mas, gente, atenção, olha só, diz o nosso regimento. O regimento diz o seguinte: os planos, programas, projetos e relatórios sobre atividades essenciais da universidade deverão ser submetidos aos órgãos colegiados competentes e os resultados e produtos serão objeto de registro e acompanhamento nos órgãos próprios. Então, olha só, os planos, programas, projetos, relatórios sobre atividades essenciais da universidade deverão ser submetidos aos órgãos colegiados competentes e os resultados e produtos serão objeto de registro e acompanhamento nos órgãos próprios. Mas agora a gente chega, gente, para os órgãos colegiados. Já que aqui a atenção falou, os planos, programas, projetos, relatórios sobre as atividades essenciais da universidade deverão ser submetidos aos órgãos colegiados competentes e os resultados e produtos serão objeto de registro e acompanhamento nos órgãos próprios. Já que a gente falou que essas atividades essenciais da universidade deverão ser submetidas aos órgãos colegiados, aí você pode me perguntar, professor, o que são esses órgãos colegiados? E aí, gente, ó, órgãos colegiados competentes. Os planos, programas, projetos e relatórios sobre atividades essenciais da universidade deverão ser submetidos, esses planos e programas e projetos, aos órgãos colegiados. O próprio regimento, gente, tratou de trazer o que significa esses órgãos colegiados, que são todas as instâncias permanentes de deliberação que se compõem por representação e cujas decisões se estendem sobre toda a universidade. Então, são todas as instâncias permanentes de deliberação que se compõem por representação e cujas decisões se estendem sobre toda a universidade, a saber, o Conselho Universitário, não é? Você tem o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, e a gente vai pontuar todos eles hoje. Então, você tem o Conselho Universitário, que é o nosso CONSUNE, o CONCEP, Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão, você tem os conselhos acadêmicos, você tem o Conselho de Curadores, os quais terão regimentos próprios ou parte dele, isto é, congregações, colegiados e conselhos deliberativos, cujas competências sejam definidas nesse regimento geral e nos regimentos internos das unidades universitárias, dos órgãos estruturantes e dos complementares. Mas vamos seguir aí, que eu coloquei, gente, algumas atenções. E aí depois nós teremos nossas reuniões também, assim como os órgãos, né, de deliberação e os órgãos públicos da Universidade Federal. Observação de número 1, gente, ó que coisa importante, olha só. A observação de número 1 é que esses órgãos colegiados, eles poderão dispor de regulamentos próprios, que se sujeitarão sempre às normas universitárias de hierarquia superior. Então, órgãos colegiados, olha só, eles poderão dispor de regulamentos próprios, tá certo? Que se sujeitarão sempre às normas universitárias de hierarquia superior. Atenção de número 2. Aprovação e modificações desse regimento geral e dos demais regimentos e dos regulamentos são de competência exclusiva do Pleno, dos conselhos superiores conforme a matéria. E atenção de número 3, será assegurada deliberação colegiada democrática a todos os assuntos relativos a metas, a planos, a programas, a normas e escolha de dirigentes, bem como decisões referentes a processos institucionais de cunho acadêmico ou administrativo. Mas, gente, observe o seguinte agora que é importante, das reuniões dos órgãos colegiados. Atenção primeiro
para depois a gente voltar lá no estatuto, e aí eu explico aqui essas reuniões no âmbito do regimento. Olha só. Somente participarão dessas reuniões, e aí é importante, gente, olha o somente aí, não está errado, está certo. Somente participarão das reuniões dos órgãos colegiados seus membros efetivos, sendo que em caráter excepcional, a critério do plenário por convocação de seu dirigente, poderão ser ouvidos convidados especiais, e aí sempre que necessário para melhor apreciação da matéria específica. Então vejam que a regra é que somente participarão dessas reuniões dos órgãos colegiados os membros do que, gente? Efetivos, sendo que em caráter excepcional, a critério do plenário ou por convocação do seu dirigente, poderão ser ouvidos convidados especiais sobre que, sempre que necessário para melhor apreciação de matéria específica. Só que repare o seguinte, gente, os órgãos colegiados que a gente está vendo aqui, eles possuem reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Vem comigo na tela aqui, meu diretor. Vamos lá. Gente, os órgãos colegiados aqui do regimento da Universidade Federal da Bahia, eles possuem reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Lembrem comigo que todos os órgãos da UFBA, lá presentes no estatuto, eles possuem, na verdade, reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Vamos lembrar? As reuniões ordinárias, lá no estatuto, gente, são aquelas corriqueiras, ou seja, são aquelas que dependem de um intervalo de tempo determinado, tá certo? Depende de um intervalo de tempo. E aí, a depender do órgão público da Universidade Federal da Bahia, ela tinha um intervalo determinado. Ou ela acontecia uma vez a cada 2 meses, ou ela acontecia mensalmente, ou ela acontecia em 15 dias, né? Enfim, depende do intervalo de tempo para ocorrer a reunião ordinária. Porém, gente, no tocante à reunião extraordinária, eu disse a vocês, lá no estatuto, essa reunião extraordinária é aquela que depende de uma convocação. Mas uma convocação de quem, professor? Uma convocação, é claro, do presidente de determinado órgão, que normalmente os órgãos públicos lá da Universidade Federal, eles possuem, gente, o presidente como reitor. Excepcionalmente, não será o presidente em determinado órgão o reitor dos conselhos acadêmicos. E aí sejam eles conselhos acadêmicos de ensino e conselhos acadêmicos de pesquisa e extensão. Mas os demais órgãos, normalmente o reitor é o seu presidente. Então, eu disse lá a vocês que as reuniões extraordinárias são aquelas reuniões que dependem de uma convocação. Uma convocação do seu presidente, que em regra é o reitor, exceto os conselhos acadêmicos, ou a requerimento da maioria absoluta dos membros de determinado órgão. E, gente, quando eu falo em maioria absoluta, eu estou tratando de quê? Eu estou tratando da maioria dos existentes. E se eu falasse de maioria simples, aí eu estaria falando, gente, olha só, da maioria dos presentes de determinado órgão. Mas se eu estou falando de maioria absoluta, eu estou tratando de maioria de o quê, gente? Eu estou tratando de maioria dos existentes em determinado órgão. Perfeito? Beleza. Só que a gente precisa aprender que também aqui no nosso regimento geral da UFBA, os órgãos colegiados que a gente está estudando agora, que a gente viu aqui nos slides, os órgãos colegiados, gente, também possuem reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. Só que a diferença é que as reuniões ordinárias do órgão colegiado ou dos órgãos colegiados, assim como as reuniões extraordinárias, essas reuniões dependem de convocação. Tanto a extraordinária como a ordinária. Observem que lá no estatuto as ordinárias não dependem de convocação, só as extraordinárias. Só que aqui no âmbito do regimento eu tenho reunião extraordinária e ordinária e ambas dependem de convocação. Vamos ver? Vem para cá, olha só, para a gente ver aqui. As reuniões ordinárias dos órgãos colegiados, e aí tem coisa importante, gente, são aquelas que serão, olha o que eu disse a vocês, serão o quê? Convocadas. Então, tanto as reuniões ordinárias como as reuniões extraordinárias aqui no regimento serão convocadas, então. São aquelas que serão convocadas. Beleza. Serão convocadas. Agora, gente, importantíssimo, serão convocadas por ofício serão convocadas por ofício e ou por meio eletrônico. Serão convocadas por ofício ou por meio eletrônico. Então, serão convocadas por ofício ou por meio eletrônico pelo seu diretor
ou seu dirigente, com antecedência mínima, gente, olha só, com antecedência mínima de 48 horas. Com antecedência mínima de 48 horas, devendo constar convocação à respectiva ordem do dia. Devendo constar convocação à respectiva ordem do dia. Então, repare o seguinte, as reuniões ordinárias dos órgãos colegiados serão aquelas, ou são aquelas que serão convocadas por ofício e ou por meio eletrônico, pelo seu dirigente, com antecedência mínima, gente, olha só, de 48 horas, devendo constar da convocação respectiva à ordem do dia. Então, toda vez que se falou em prazo, gente, liga a seta e sublinha o que é importante. Vai ser convocada, professor? Vai, de ofício, ou seja, pelo próprio órgão colegiado, independente de provocação, tá? Vem comigo, meu diretor, aqui na tela, olha só. Eu disse para vocês que a reunião ordinária seria também convocada do órgão colegiado. Só que aqui, essa reunião ordinária do colegiado, ela pode ser de ofício ou por meio eletrônico. De ofício quer dizer o quê, professor? De ofício quer dizer que o próprio órgão colegiado, gente, ele pode deliberar sobre a sua reunião. Ele pode convocar a sua reunião de ofício, ou seja, o órgão colegiado pode convocar sua reunião independentemente de provocação de partes interessadas. É claro que, além de ser de ofício, essa reunião ela pode acontecer por meio eletrônico, mas o prazo importante, gente, da reunião ordinária do colegiado tem que ser de quantos? No mínimo 48 horas de antecedência essa convocação. Vem comigo na tela, meu diretor, de novo, olha só. Com antecedência mínima de 48 horas. Mas quem é que vai convocar por meio do órgão colegiado? É claro, gente, que um agente público, ele representa o órgão e é exatamente o dirigente do órgão colegiado que vai efetuar a convocação dessa reunião ordinária. Lembra, de novo, com antecedência mínima de 48 horas, devendo constar a convocação à respectiva ordem do dia. Mas, galera, além das reuniões ordinárias, nós temos as reuniões extraordinárias do órgão colegiado. As reuniões extraordinárias do órgão colegiado, gente, também são aquelas que serão convocadas. E convocadas por quem também? Serão convocadas, gente, também pelo dirigente. Serão convocadas pelo dirigente ou por solicitação da maioria absoluta. Absoluta dos membros do órgão colegiado. Dos membros do órgão colegiado, com a ordem do dia restrita, aí eu vou colocar aqui, gente, diferente, com a ordem do dia restrita, olha só, a discussão e deliberação sobre a pauta que a determinou, Então, repare o seguinte, assim como as ordinárias, as extraordinárias também serão convocadas também, gente, sinaliza, pelo dirigente. Igualzinho lá na ordinária, serão convocadas pelo dirigente, mas além de ser convocadas pelo dirigente, gente, serão convocadas ou por solicitação da maioria absoluta, tá certo? Da maioria absoluta dos membros dos órgãos, do órgão colegiado, galera. Olha só, são aquelas que serão convocadas pelo dirigente ou por solicitação da maioria absoluta dos membros do órgão colegiado, com a ordem do dia restrita à discussão e deliberação sobre a pauta que a determinou. Mas cumpre registrar que os órgãos colegiados, gente, reúne-se-ão com a presença da maioria absoluta de seus membros, observando-se o critério de maioria simples para suas decisões, salvo disposição em contrário no estatuto e nesse regimento. Galera, muito cuidado. Antes da gente terminar nosso bloquinho, repare o seguinte, cumpre registrar que os órgãos colegiados reúne-se-ão com a presença, olha só, com a presença da maioria absoluta de seus membros. Isso para reunir, tá, gente? Maioria absoluta, tá? Agora, repara o seguinte, observando-se o critério de maioria simples para suas o quê? Decisões. Então, repara comigo, gente, maioria absoluta para a reunião dos órgãos colegiados, seja ordinária, seja extraordinária, e maioria simples para suas decisões, salvo, gente, olha,
disposição encontrada no estatuto e no regimento. Então, gente, ó, maioria 2 existentes, vem comigo na tela, meu diretor, para a gente encerrar aqui. Gente, comigo, ó, maioria absoluta para reunião ou reuniões, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, reuniões aqui dos órgãos colegiados. Mas para as decisões dos órgãos colegiados, essas reuniões aqui, gente, ó, no tocante às decisões, não será por maioria absoluta e sim por maioria simples. Lembrando que maioria simples trata-se da maioria dos presentes no âmbito dos órgãos colegiados. E maioria absoluta nas reuniões são, gente, na verdade, aqui a maioria é, na verdade, né? Aqui a maioria dos existentes presentes nos órgãos colegiados. Perfeito? Então, gente, bloquinho de número 1 passou muito rápido. Vamos aí para o bloco de número 2. Clica para mim, por favor, aí no nosso bloco de número 2.